Olá, meu nome é Petrus Queiroz e eu me propus a fazer um documentário principalmente movido pela indagação feita pelo professor Moacir Gadotti no livro dele sobre as perspectivas atuais da educação, onde ele pergunta qual que é o papel da educação na era da informação. Isso me instigou muito, principalmente para pensar sobre qual é essa era que a gente vive. Qual é o papel da tecnologia na sociedade? Como que ela tem moldado as nossas ações? Como que ela tem moldado os nossos relacionamentos? E como que é viver nessa sociedade? E como que a escola está se portando perante a essas mudanças, perante essa relação, perante esse processo que a gente está vivendo? E para começar a entender todo esse processo que a gente vem vivendo, todas essas mudanças que a gente vivendo, a gente primeiro precisa entender o que é a era da informação e como que é essa era que a gente está vivendo, qual é o nosso contexto relacionado à tecnologia. E para a gente entender sobre o nosso contexto tecnológico, primeiro é importante entender um pouco da história da tecnologia e como a gente chegou onde a gente chegou. E para isso eu vou pegar 3 elementos que representam bastante, que estavam bastante presentes durante toda a nossa evolução tecnológica, que é tanto o celular, o computador e a própria internet. O computador ele nasce como consequência do pensamento lógico, da criação das prensas, de calculadoras, da linguagem binária, da máquina de cálculo de logaritmos. Só em 1944 que o primeiro computador totalmente eletromecânico foi criado e foi chamado de Mark I. No ano de 1946, a criação de 2 computadores muito importantes aconteceu. O Colossus, pelo governo nazista para criptografia de mensagens, e o ENIAC nos Estados Unidos. Em 1956 foi instalado o primeiro cabo de telefonia transatlântico entre a Escócia e o litoral do Canadá. Essa era uma época onde os Estados Unidos estavam vivendo a Guerra Fria e para potencializar a criação das tecnologias, os Estados Unidos criou a ARPA, que futuramente virou a DARPA, que era uma agência de promoção de tecnologia que juntava as universidades americanas com o serviço militar. Como objetivo era a criação de alguma ferramenta que conseguisse fazer uma comunicação instantânea, quebrando toda a barreira geográfica, vários outros países começaram a desenvolver tecnologias ou começaram a pensar em tecnologias para suprir essas necessidades. Os computadores originais eles eram enormes. Daí, a partir de 1959, começou a segunda geração dos computadores, onde a missão era cada vez mais diminuir os computadores e aumentar suas potencialidades. Em 1965, a gente entra na terceira fase, ou terceira geração dos computadores, que é quando a criação de microchips, de semicondutores, dos primeiros softwares e ainda mais uma redução do tamanho desses computadores. Em 1966, a ARPA começa a criar uma rede de comunicação que ela chama de ARPANET. Daí, em 1999, a primeira comunicação entre redes dentro dos Estados Unidos com a missão de mandar uma única palavra. Nesse mesmo ano, houve a conexão das redes da ARPANET e uma rede norueguesa. E mais tarde também com a rede britânica. Como em 1970 houve ainda a ruptura por uma quarta geração dos computadores, que a missão era ficar cada vez menores, ela conseguiu que em 1981 houvesse a criação dos primeiros computadores pessoais. No ano de 1983 houve o lançamento do primeiro aparelho celular. Em 1985 houve o estabelecimento dessa conexão internacional de redes, que eles chamavam de interneting, que daí no final dessa década foi encurtado para internet. A internet ela nasce de um contexto militar e de um contexto universitário, para troca de informações políticas e troca de informações científicas. Só em 1987 que ela foi liberada para uso comercial nos Estados Unidos. Em 1990 foi criado o WWW, que era o World Wide Web, ou a Rede Mundial de Computadores. O primeiro SMS foi enviado em 1992 e em 1994 foi lançado o primeiro smartphone. O termo Wi-Fi começa a ser algo presente com a criação de computadores que conseguiam se conectar com a internet para além de cabos em 1999. Em 2001 foi criado o primeiro celular com câmera e Bluetooth, que era um sistema de troca de informações sem cabo. A partir disso a gente vai evoluindo para redes mais complexas de computadores cada vez menores, computadores cada vez mais pessoais, cada vez mais portáteis, ferramentas cada vez mais portáteis, plataformas cada vez mais interativas. Em 2005 a gente tem a criação do YouTube e em 2012 o Facebook, a rede social Facebook, atingiu 1 bilhão de usuários. Agora em 2016 foi criado o primeiro computador quântico reprogramável.
A tecnologia começou a fazer parte do nosso dia a dia e ela foi saindo ela parou de se limitar a computadores, ao próprio celular, a internet está em todos os lugares, as comunicações estão acontecendo em todos os lugares de forma instantânea. Bom, a tecnologia tem muita importância na sociedade, né? já há muito tempo, né? Ainda mais depois da época quando chegou a chegada da internet. Então hoje tudo se resume em tecnologia. Então, antigamente tecnologia era somente a parte de computador, PC, né, personal computer, e hoje não. Hoje se você for verificar tudo que você faz, uma boa parte tem tecnologia. Então, seja na sua vida profissional, né, ou pessoal, na cidade, para você precisar pegar um carro, um táxi, você usa a tecnologia para chamar uma comida, para a sua saúde, para medir sua pressão. No rural, no campo, você vai precisar da tecnologia até para mexer com plantação. Isso não tem como. Então hoje a tecnologia não é a questão se você gosta ou você não gosta ou você tem facilidade com tecnologia. Você vive tecnologia, não tem como. Então, realmente, o impacto, tanto na parte profissional, na parte de entretenimento, as redes sociais estão aí. Hoje, não tem como, todas as pessoas praticamente estão conectadas entre as redes sociais. E, então, a tecnologia é super importante, não tem como dizer que não tem importância. Hoje, a tecnologia é a integração, tudo se conectar com tudo, né? E a IoT, né, a internet das coisas está chegando, aliás já chegou e agora cada vez mais veio para quê? Conectar as coisas com as coisas com as pessoas com pessoa. Então assim, ela é o presente e o futuro. Então cada vez mais vai estar conectado. Hoje em várias mídias você vê, publicado a todo momento que ainda em 2020 teremos 26 bilhões de coisas conectadas. Coisas conectadas que é um celular conectado a uma geladeira, que a geladeira é conectada a um supermercado e tudo tem que estar conectado. O seu relógio conectado no seu trabalho. Então a internet das coisas é essa conexão. Que cada vez mais o computador nasceu sem uma conexão, né? Pelo menos no pessoal não era conectado, foram conectados a internet, e-mail, e hoje a ideia é conectar tudo. E hoje a palavra da tecnologia depois da internet é a integração. E a internet das coisas é para isso. É tudo integrado com tudo a todo momento. Agora, assim, a internet, a tecnologia, você aprendia a tecnologia, né, para poder usar isso daí. Hoje, até mais a gente que é da parte de tecnologia, a gente vai criar programas, está sendo criado programas para o computador aprender e não depender de você, que é nada mais que a inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela foi falada desde do começo da década de 90. Agora realmente está sendo aplicado e é o futuro, né? Ela não tem como fugir disso, porque a gente uma parte está sendo mais beneficiada com tudo isso é a parte de saúde. Então é você trabalhar com essa neurociência aplicando a tecnologia, onde você chega nas redes neurais com artificial, né? Então você tem aí o machine learning, deep learning, né? Que faz parte da inteligência artificial. Antigamente era uma coisa, estou falando de 10, 12 anos, era uma coisa assim que realmente era muito surreal e hoje não é. Então qualquer uma programação que você faz hoje, seja em Python, em C, você já está criando essa inteligência artificial. Então, o que é isso? É um robô? Não, é tudo. Você é o quê? É o computador aprender com o humano. Primeiro ele aprende e depois ele toma decisões. E são decisões cada vez mais precisas do que o ser humano, né?
O ser humano, ele pode acordar num dia ruim, pode estar com problemas de saúde. A programação já não tem isso. Então, cada vez mais é aplicado a isso, né? Então, qual que é o futuro? O futuro é a inteligência artificial, né? A gente não está falando de robô, são programas, a inteligência artificial vai estar no seu celular, vai estar no relógio, vai estar no hospital. O futuro é isso, não tem limite. Tudo integrado, né? E aí essa integração, como é que você faz a integração? Essa integração é feita pelas nuvens, porque antigamente você trabalhava muito on-premise, né? Na parte de servidores alocados, empresas, data center, porém hoje são muitas informações, você não consegue ter o domínio disso. Então você joga isso para a nuvem e a nuvem é o melhor integrador, você pode integrar em qualquer parte do mundo, né? Porém, como tem a parte também que nem tudo são rosas, né? Você tem o que fazer com essas informações e qual o seguro dessas informações. O Brasil agora, depois da Europa, tem agora a LGPD, né? É a Lei Geral de Proteção aos Dados. Por quê? Informações são coisas muito ricas e perigosas, então, como você tem muita informação, você tem que ter cuidado com essa informação. Então, você vai expor alguém, vai complicar a vida de alguém. Então, a nuvem serve nem tanto para você interligar a internet das coisas e também você conseguir, de uma certa forma, dominar esses bilhões de informações. A pesquisa do IBGE de 2017 apontou que a internet está presente em 74,9% dos lares brasileiros. Com a disseminação dessas ferramentas que possibilitam acesso à internet e acesso à tecnologia, cada vez mais cedo as crianças estão tendo acesso e uso pleno dessas ferramentas. Uma pesquisa feita em 2018 pela TIC Kids Online Brasil apontou que 69% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos utilizam a internet mais de uma vez por dia e dessas, 10% utilizaram pela primeira vez com 6 anos de idade ou menos. Meu nome é Tatiana, tenho 45 anos, né? Não parece, mas tenho 45. Tenho 4 filhos, né? 24, 19, 16 e o mais novo com 10, né? E a internet domina hoje em dia, né? Porque tudo que se faz é com internet. O meu mais novo, né? Come, dorme com internet, né? Tem hora que a gente poda um pouquinho por causa dos estudos, né? Mas ele desde cedo, né? Principalmente ele, com 2 anos, foi a primeira vez que ele teve acesso à tecnologia, né? Com tablet e com isso até hoje, né? As mais novas também, né? Então, assim, a tecnologia hoje praticamente domina tudo. Assim, com 2 anos, ele já assistia, né? Aqueles videozinhos, galinha pintadinha, não sei o que, já era viciado nisso já. Aí, ele já tinha mais ou menos uns 2 anos que ele via esses vídeos no YouTube. Hoje é muito, né? No celular, ele mexe mais no celular. Tem hora que até atrapalha, né? Ela veio por um lado para dar facilidade à vida das pessoas, né? Mas que também atrapalha também, né? Porque tem que impor limites, porque senão eles vão querer só ficar brincando, mexendo em jogos, né? Tem a facilidade que é do estudo, porque hoje em dia você não precisa mais numa biblioteca. Acho que poucas pessoas hoje em dia procuram ler um livro na biblioteca, é mais online, né? Então, assim, por um lado facilitou, mas muitas crianças não vão para esse lado de estar lendo livros, né? Vão jogar. Assim como eu tenho exemplo aqui na minha casa, né? Porque o meu mais novo, ele é o tempo todo, acorda já pensando, dorme tarde, agora nas férias, 24 horas praticamente com o celular. Então, aí de manhã ele acorda assim, tipo umas 11 horas da manhã, aí ele quase não mexe de manhã não, porque aí ele vai arrumar para ir para a escola, né? Aí ele vai para a escola, ele mexe mais na hora que ele chega da escola. Aí ele mexe tipo umas 2, 3 horas, aí ele vai brincar um pouquinho, aí depois ele vem, mexe mais um pouquinho, e assim vai indo, né, Dani, até a hora de dormir. Então ele tem muito acesso. Porque eu gosto de ver YouTube, jogar, eu uso internet no celular, no videogame, em computadores do meu pai e em tablets também. Consequência dessa difusão da internet, da criação de ferramentas de comunicabilidade,
da criação de equipamentos e aplicações, foi possível dar enfoque e aprimorar a criação das TICs. As TICs são as tecnologias de informação e comunicação, que são os meios tecnológicos usados de forma integrada que visam o mesmo objetivo. Elas oferecem um universo de possibilidades, porque elas podem estar presentes em diversas áreas, como por exemplo a música, em plataformas de streaming, podcast, na indústria, em processos de automatização e na educação, em fóruns de debate, educação à distância, criação de ferramentas, plataformas de ensino, entre várias outras possibilidades. A Tânia Martim e a Lúcia Pombo ainda colocam que o uso dessas TICs na educação, elas criam ambientes de maior interesse entre os alunos, maior colaboração, maior confiança, maior desenvolvimento analítico entre os alunos, que ele enriquece os processos de compreensão dos conceitos e dos fenômenos, ou seja, que a relação do estudante com a escola ela se torna mais autêntica e relevante. O Moacir Gadotti, ele ainda traz um debate de que essas crianças e adolescentes estão cada vez mais cedo tendo acesso e um uso pleno dessas ferramentas tecnológicas e elas se imergem primeiro numa cultura digital do que até uma cultura do papel. Mas antes da gente debater e entender como que o uso das TICs na educação deve funcionar, a perspectiva do uso dessas TICs, se elas devem ou não estar presentes nesse cenário, primeiro é importante a gente entender o contexto da educação, entender quais as perspectivas, quais os pontos estão à frente da gente nesse quesito. Porque só se a gente entender o nosso contexto, a gente consegue entender quais os nossos passos, qual é o nosso caminho até chegar na educação do futuro. Toda vez que a gente fala sobre uma projeção de um futuro, sobre visões de caminhos que podem ser seguidos, a gente retrata, na verdade, o que a gente está vivendo na época. Na época no qual está se falando. A gente retrata os paradigmas, as perspectivas, as visões do que está se falando. Nos anos 2000 se falou muito sobre tecnologia e educação. Mas o que se via, o que se conseguia imaginar na época era que a gente teria ferramentas para educação à distância, caixa de som, televisão em sala de aula. E hoje em dia a gente consegue ver muito mais que isso. Quando se falava disso, os paradigmas, as perspectivas levavam até esse caminho. Hoje em dia, com o contexto tecnológico que a gente está vivendo, a gente consegue imaginar muito mais. É importante entender um pouco sobre a visão das pessoas sobre a escola do futuro, sobre a educação do futuro. A gente consegue entender um pouco sobre os paradigmas delas, aonde elas estão, como elas enxergam os possíveis destinos que a gente vai levar com base nas ferramentas que a gente tem hoje. Escola do futuro? Não sei se seria uma escola com mais tecnologia, porque a escola ela continua a mesma fórmula básica de sala de aula, com o professor ensinando alunos, já faz bastante tempo. Embora tenha tido mudanças, continua a base continua a mesma coisa. Então, uma mudança significativa, talvez um aumento da tecnologia nas aulas, mas acho que não vai professores como robôs. Eu imagino um robô dando aula, ou um robô ou videoaulas gravadas já. Eu acredito que a profissão de professor vai demorar a ser extinguida, mas a longo prazo vai ser extinta, não vai existir, vai ser tomada pelas tecnologias. E eu imagino tudo de uma forma, como se diz, mais mecanizada, as pessoas menos, como se diz, com menos contato, menos unidas, mais preocupadas com a tecnologia em si. Bom, na verdade, muita incerteza, mas acredito que a educação ela tem caminhado para trazer para junto dos alunos e de nós professores estratégias tecnológicas, artifícios tecnológicos que vão ampliar a possibilidade que nós temos de acesso ao conteúdo, acesso ao conhecimento, para que a gente transforme isso dentro da sala de aula e se torne significativo para os alunos. Então, de uma forma ou de outra, a escola ela vai se aproximar de recursos cada vez mais tecnológicos, isso numa transição social, porque a sociedade ainda não vive essa vivência com as tecnologias de maneira profunda e efetiva, né? Então acredito que nós vamos trazer essa tecnologia para que seja uma ferramenta de construção de conhecimento dentro da sala de aula. E eu acho que com a tecnologia, por exemplo, ela ajuda muito, mas ela também pode ajudar no desmatamento, as fábricas, essas coisas. Então eu acho que, quando eu me imagino num cenário da escola do futuro,
eu acho que vai ter muita tecnologia e pouca natureza. O que vem na minha cabeça são robôs como professores. Não só como professores, mas principalmente como aqueles que oferecem a mão de obra. Então, a gente não teria mais tanta mão de obra humana. Os professores seriam robôs, os alunos seríamos nós, porque a gente tem que aprender de alguma forma. Mas o oferecimento de informações seria diferente. Acho que a gente teria muito mais influência da tecnologia em si, de computadores. Acho que as formas de transmitir conhecimento, aprendizado, seriam diferentes. A gente teria muito mais influência da internet, das tecnologias. Eu acho que um tema que seria muito pautado seria o uso da internet no nosso dia a dia. Acho que isso seria muito debatido. Para a gente pensar nos prós e nos contras desse uso. Eu não penso tanto em algo muito moderno, assim, sabe? Robôs voando lá dentro, não penso nisso. Eu penso mais que é uma escola menos conteudista e outro formato de se dar aula. Eu acho que essa questão de dar aula, ela vai desaparecer, sabe? Eu acho que ela tende a desaparecer em curto prazo. Eu acho que a gente vai lidar com o conhecimento de outra maneira, porque o conteúdo por si, a gente já tem nas mãos. Não é mais passar conteúdo, mas assim, o que fazer com o conteúdo. Então eu imagino uma escola em que as salas de aula vão ser diferentes, a relação e o fazer do professor vai ser diferente e principalmente essa relação com o conteúdo vai ser diferente. A escola do futuro, eu imagino ela cada vez mais dinâmica, rápida, com troca de informação constante. Ao mesmo tempo, eu espero que essa educação também seja mais humana, apesar do uso da tecnologia, que nós possamos trocar informação, mas que nós não percamos a nossa habilidade sobre refletir acerca dessa informação. Então, acredito que teremos salas com colegas de mesma sala, só que em locais geográficos diferentes, que nós tenhamos uma sala cada vez mais multicultural, globalizada, e que essa troca de informação também seja troca de experiências, de novas perspectivas, de novos lugares onde esses estudantes vão estar assumindo geograficamente, mas também socialmente e culturalmente. Acredito que é um caminho para que nós nos tornemos uma sociedade cada vez mais capaz de se compreender e de entender uns aos outros. Então, eu acho que a escola que eu imagino para daqui a 20, 30, 40, 50 anos é uma escola que use bastante tecnologia, talvez uma tecnologia que a gente nem conheça ainda, né? Eu acho que isso pode fazer com que o aluno ele tenha mais desafios, ele tenha mais curiosidade. Aliás, esse é o grande problema que eu vejo na educação, né? Como é que a gente pode tornar a nossa aula mais atrativa, mais gostosa, mais interessante, mais curiosa para o aluno. E eu acho que a tecnologia ela pode sim nos ajudar muito. Então eu acredito que a educação caminha nesse sentido, de mais equipamentos, mais artefatos tecnológicos associados ao dia a dia da sala de aula. A Escola do Futuro? Bom, a Escola do Futuro para mim, como eu já tenho 41 anos, ela está acontecendo hoje, né, pelas próprias tecnologias que a gente tem aqui dentro da nossa escola. Ela chegou num nível muito legal. Em pouco tempo, né, dentro da evolução toda, eu acho que a gente está num nível tecnológico muito veloz. Agora, futuramente, há 20 a 50 anos, se continuar nessa velocidade, talvez... Eu até tive uma fala parecida com essa, a gente teve uma reflexão sobre o que você gostaria de ter dentro da escola, se tivesse a possibilidade de trazer qualquer coisa. Eu acho que realidade aumentada, né? Eu acho que é algo que está muito próximo e talvez isso se transforme em algo mais palpável, no sentido que eu possa usar dentro de sala, uma projeção 3D, uma visita dentro de um museu
que eu possa estar andando realmente como eu ando dentro do Google Street View, ela poderia estar sendo projetada dentro da própria sala, né? A visita pela obra de arte e até as próprias construções artísticas, né? Elas vão mudar completamente. Em 500 anos a gente tem mármore, hoje a gente tem, sei lá, impressora 3D, você tem scanner de alta precisão que replica obras, né? Então talvez a função do escultor, do pintor com impressoras 3D ou 2D, ela fica obsoleta nesse sentido, porque do mesmo jeito que a fotografia chegou e mudou o mundo da pintura, né? O mundo da representação do real, deixando alguns artistas sem rumo, ela muda também de forma que o artista se liberta e pode fazer o que ele quiser. Eu acho que eu penso numa escola mais livre, assim. Então, assim, mesmo com a tecnologia junto, mas eu acho que as pessoas vão ser mais livres no futuro, é isso que eu imagino. Que seja uma educação mais aberta, sabe? Tipo, onde todo mundo possa compartilhar dos conhecimentos, não só o professor ensinar para os alunos. Internet não vai ter, acho que nem livros terá mais. Eu acho muito difícil, né? Hoje em dia, até um caderno de caligrafia, ninguém nem conhece, algumas crianças nem conhecem, né? Então eu acho que vai facilitar, mas assim, vai deixar muita gente muito... como é que a palavra que você usa, que você vai ter, não é facilidade, deixa tudo muito na mão, você não precisa procurar muita coisa, né? Sim, vai ser bom, mas ao mesmo tempo ruim, ela tem os dois lados. Bom, a escola do futuro, eu penso que é uma escola realmente tecnológica, né? Uma escola mais dinâmica, porque o mundo hoje ele é muito dinâmico. Tá se utilizando muito a expressão do mundo VUCA, né? Que é um mundo muito volátil, muito complexo e todos os processos estão muito acelerados, então acaba que a escola ela vai assimilar um pouquinho desse movimento que é o contexto do aluno e isso vai para o cotidiano da escola. Então é isso que eu penso, uma escola com mais movimento, né? Porque senão os alunos não vão ficar motivados e ela fica isolada do contexto social. Olha, eu imagino a escola do futuro independente do país, porque fazer educação é fazer educação aqui ou em qualquer país do mundo, seja um país de primeiro ou de terceiro mundo, deveria ser de maneira igual. Eu encaro como uma escola do futuro um local onde, primeiramente, os alunos não fiquem em carteiras enfileiradas, né? Que é aquele tipo modelo onde as escolas trouxeram um modelo meio fordista, né? De escola como fábrica, onde os alunos ficam enfileirados e simplesmente absorvem todo o conteúdo do professor e não questionam nada. A escola do futuro, eu imagino que primeiramente ela tira essa ideia de carteiras enfileiradas e deixa os alunos dispostos de uma maneira mais comunicativa, que eles possam discutir, né, os assuntos que estão sendo dialogados ali dentro da sala de aula. Uma disposição interessante seria colocar em círculo mesmo, né, para que os alunos não só discutam com o professor determinado assunto, mas também discutam entre si, porque não é a ideia só do professor que vai, né, falar a respeito de um determinado assunto, mas sim discutir com os alunos esse determinado assunto, para que o aluno não seja ali o coadjuvante, mas sim um protagonista, né, dentro da sala de aula. Então, primeiro vem essa ideia de tirar essa ideia das carteiras enfileiradas. A escola do futuro também, para mim, ela tem que ser uma escola onde o professor ele pode utilizar de várias tecnologias, que ele domine essas tecnologias que ele use para que essa tecnologia tenha o maior aproveitamento possível, de diminuir a distância entre o ensino e a aprendizagem. Né? Que é importante que a sala de aula para o aluno seja um local, de certa forma, prazeroso, que não fique aquele martírio, né? Que o aluno sente ali que às vezes a escola é um martírio para ele aprender, que é um local que ele não gosta, que às vezes é uma primeira barreira de bloqueio para o aluno aprender algo novo. Né? Então, é uma ideia assim a respeito relacionada às tecnologias. Né? A ideia até mesmo de uniforme, né? Porque também
vem daquela ideia das fábricas, né, de estar uniformizados, enfileirados, de ter uma pessoa ali te guiando. O professor ele tem que sair daquele protagonismo que é colocado nele no ensino tradicional e deixar como um coadjuvante. O professor agora tem que ser o coadjuvante. E ele vai mediar o conhecimento que o aluno vai absorver por si mesmo. Eu imagino que a escola do futuro ela venha a ser dessa maneira. Não só algo que seja chique, extremamente moderno, uma escola toda tecnológica, cheia de coisas caras. A escola do futuro ela tem que ser uma escola que não é só de coisas caras. Tem que focar no conhecimento do aluno. A escola do futuro ela vai estreitar os laços com a tecnologia. Então eu acredito que vai ser ainda mais presente, né, esses meios em sala de aula. Mas eu acho que a figura do professor não tem como ela ser substituída, porque ele é o mediador entre as relações humanas e as relações tecnológicas. Mas eu acho que para educar de maneira mais eficiente, a escola do futuro ela vai precisar trabalhar também o emocional dos alunos. Porque assim, hoje eu acho que o profissional que ele é mais bem visto, que ele é mais bem reconhecido e que ele consegue trabalhar melhor, é aquele que, além de saber o conteúdo, ele é capaz de lidar com as adversidades do dia a dia e com os problemas. Então eu acho que vai ser mais ou menos assim a escola. Entender um pouco sobre o nosso contexto educacional e todo o percurso, o Moacir Gadotti ele traz que o modelo tradicional de ensino ele tem seu início na Idade Antiga e vindo de um modelo escravagista de classe e restrito a poucos indivíduos. E daí com o levante do movimento renascentista, ele tem enfraquecimento nesse modelo e começa a surgir o processo de uma nova educação, um processo de construção de 2 séculos. Para o Gadotti, um modelo de educação do futuro ele estaria baseado na compreensão de que a educação ela é política, ela é social, ela é econômica, que a educação dela deve ser permanente e social. O debate ainda traz que não bastaria só investimento em ferramentas tecnológicas, em espaço tecnológico, mas ensina a preparação e na mudança da perspectiva, da visão dos educadores. A questão é que a potencialidade do uso das TICs ela é enorme, porque o Gadotti ele coloca que a cultura do papel ela está em oposição à cultura dominante, à cultura digital. Entendendo que cada vez mais cedo as crianças estão emergindo na cultura digital, até antes de estar familiarizado com a cultura do papel, o relacionamento e o processo de se identificar com os meios digitais ele é muito maior. O objetivo inicial era construir ferramentas para que a informação fosse transmitida de forma imediata o tempo todo, resultou numa sociedade onde a informação é extremamente importante. A quantidade de informação, quem tem informação, para onde vai a informação, a forma que os indivíduos se relacionam com os dados, ela mudou totalmente. A informação, o conhecimento, ele deixa de ser algo tangível. Ele passa a ser uma dimensão de tudo. Os indivíduos, com as TICs, com as ferramentas tecnológicas, ele para de ser apenas um receptor da informação. Ele também é um emissor da informação. Desde fórum de debate, até feedbacks de produtos, até construção de materiais educativos. Em todas as áreas ele passa a ser, então, um emissor, não só um receptor. Nesse contexto que a gente vive, essas noções de cyberespaço, de computação em nuvem, elas fazem com que a nossa noção de espaço e de tempo ela seja alterada. Fulan e Stigbauer ainda falam que para que haja uma mudança é necessário que sejam criados novos estigmas, novos paradigmas, novos materiais, novas atitudes, novos atributos. E isso se torna um questionamento. Como que a educação lida com essas mudanças da sociedade? Como que a educação lida com essas necessidades de uma nova aproximação, uma nova forma de se lidar com as coisas? Educação na nossa história, eu já sou uma pessoa com 58 anos de idade, uma vasta experiência de vida, vou dizer assim. E como educadora, eu acho que a educação é uma coisa primordial na vida de cada indivíduo. Porque ela não só transmite conhecimento, mas ela vai preparar a gente para estar vivendo em sociedade, para estar buscando capacitação, qualidade de vida.
e que você alcance seus objetivos. Então, nesse período eu tenho visto que a educação está tentando uma qualificação, mas ela ainda precisa de avançar um pouco mais. Bom, tempos atrás a gente trabalhava com educação totalmente tradicional, conservadora, né? Hoje eu vejo que a gente tem um pouco mais de liberdade, a gente pode se expressar, pode buscar, os campos da pesquisa estão com mais influência, as tecnologias que estão aí para nos ajudar e avançar esse processo, mas eu ainda vejo que tem alguns passos lentos que precisam ser modificados ainda, para poder ter um ganho. Que nós, como profissionais da área, estejamos buscando essa capacitação de verdade, porque hoje existem muitos cursos, existem muitas possibilidades de estudar, as tecnologias estão nos favorecendo isso, porque hoje você pode fazer curso presencial, à distância, você tem acesso ao material a todo instante. Canta, meu povo, canta com muita... Para entender na prática o uso de TICs em algumas escolas, a minha ideia é estudar algumas escolas que buscam oferecer uma educação pautada na tecnologia, que tenham ferramentas, espaços tecnológicos. E para isso, a ideia é entender um pouco mais sobre os processos em duas escolas aqui da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, que é a Escola Gabarito e a Escola Nacional. Ambas as escolas oferecem material didático tecnológico como Chromebooks, notebooks, plataformas educacionais, plataformas de conversa com os pais, aulas que são pautadas em tecnologias, aulas de compreensão do mundo virtual. São escolas também que no dia a dia da educação as matérias são explicadas usando aparatos tecnológicos. E a ideia é ouvir tanto a equipe pedagógica quanto os discentes, quanto os docentes, sobre a vivência e sobre como é que é participar, viver, ensinar, aprender numa escola que a educação é pautada na tecnologia. Eu te coloco isso de uma maneira assim, a escola, o aluno tem que ser atraído para a escola, ele tem que gostar da escola. Ao mesmo tempo, a escola tem um compromisso social com as famílias do desenvolvimento desse estudante. Então, nós, no Gabarito, tivemos a preocupação de maneira gradativa introduzir a tecnologia no currículo escolar. De maneira que nós temos que aguardar a mudança do Enem, nós temos que aguardar as mudanças dos vestibulares, porque o que o menino quer? O menino quer ingressar num curso superior, no final das contas. Então, nós não podemos querer inventar a roda de fazer tudo na tecnologia e isso não está linkado ao processo, ao segmento dele dentro da educação, ao processo que ele vai participar no futuro. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, a escola tem que ter um encantamento com essa criança. Então nós fomos gradativamente, introduzimos uma aula de pensamento computacional, né, onde ele aprende programação, onde ele aprende tecnologia com o computador, com os Chromebooks, com os notebooks que a escola tem. Nós introduzimos a sala maker, com a cultura maker, com as ferramentas, com a impressora 3D, com os cortadores lá, enfim, o ferramental todo. Mas aí, eu como educador e como diretor de escola, que já vi isso muito acontecer, eu tomei um cuidado que é de não deixar o professor sozinho na sala maker. Então, o professor de geografia, nós vamos falar de um assunto ligado que você vai desenvolver na sala maker. O profissional da sala maker, que conhece tecnologia, que conhece os processos lá dentro, alinhou com o professor o que nós vamos fazer para que esse trabalho aconteça de maneira mais aprofundada. E isso foi feito. Então, a sala não tem um professor de sala maker. Existe um profissional que se adequa aos professores, a metodologia dele, e participa, junto com o professor e os alunos, do desenvolvimento de um assunto, hora de geografia, hora de matemática, hora de ciências, hora de história e assim por diante. Introduzimos a sala Google já há 4 anos, o Google for Education, uma plataforma que tem muito para oferecer, é Google. Enfim, e nós estamos caminhando de olho nos resultados que essas tecnologias estão oferecendo,
ao mesmo tempo de olho na BNCC, porque estamos dentro de um país e somos legais e queremos ser legais em termos de legalização dos processos, e de olho no aluno, nas pesquisas de resultado, do que ele sente, da empolgação, do que não deu certo. Infelizmente, algumas coisas não deu certo. A gente volta a repensá-las para produzir um modelo que, ao mesmo tempo, agregue tecnologia e, ao mesmo tempo, agregue conhecimento e agregue resultado para o nosso aluno. Então, em 2020, a gente mudou, né? A gente está implementando com mais vigor, mais profundidade essa questão da tecnologia, né? Então a gente tem usado, acho que no dia a dia dos alunos, um equipamento eletrônico, né, que é o Chromebook, e nele a gente tem uma série de recursos didáticos lá dentro, né? E aí isso para nós tem sido um grande diferencial, porque isso nos permitiu acompanhar melhor o desempenho e o fazer de cada estudante. E essa tecnologia tem nos permitido personalizar mais. Então, com o uso dela, eu sei onde que está cada aluno, em que nível de desenvolvimento ele está, como tem sido a compreensão dele. Mas eu acho que a tecnologia vai além disso, assim. A gente tem implementado várias metodologias que o estudante coloque mais a mão na massa. Então, isso, assim, às vezes a gente volta um pouquinho no artesanato, na marcenaria, nesse tipo de coisa que acaba tendo também uma evolução na questão da tecnologia. E a gente também tem feito uso de aparelhos e recursos tecnológicos, né, como o próprio Chromebook, como recursos indispensáveis para a aula, né, que é os recursos tecnológicos, como data show e etc. Então, assim, eu acho que a gente tem aprofundado e a tendência é aprofundar cada vez mais no uso dessa tecnologia, diversas tecnologias. Então, a tecnologia no dia a dia do gabarito, ela acontece desde algumas ferramentas que otimizam a comunicação família-escola, escola-aluno, porque a gente tem os aplicativos de comunicação. Ela também acontece por meio de ferramentas como, vai participar de um evento, a inscrição é por QR Code. Né? Vai participar de um congresso, de um cine gabarito, vai aplicar uma prova ou uma pesquisa institucional. Hoje a gente já consegue fazer a pesquisa institucional que a gente aplica 2 vezes por ano pelo Chromebook, porque aí a gente já gera o relatório, então a gente tem os resultados de uma maneira mais otimizada e a gente utiliza essas ferramentas nesse cotidiano. Para além desse cotidiano que acaba otimizando, né, comunicação e resultados, a gente tem ela também como recurso pedagógico, né? E aí a gente consegue, por meio dessa linguagem tecnológica, dessa cultura digital, transformar o espaço da sala de aula num espaço um pouco mais proativo, mais interessante para o aluno, mais estimulante. Hoje a gente usa o celular, usa o Chromebook, né? O nosso material hoje ele é todo digital, então qualquer coisa que eu preciso que os alunos pesquisem, por exemplo, eles têm acesso à internet o tempo inteiro, no próprio computador, né? Exercícios que eu preciso que eles façam, eles conseguem digitar esses exercícios e enviar para mim, o que facilita muito na hora da correção dos exercícios. A gente geralmente já tem um relatório pronto de tudo isso, então eu uso também PowerPoint, com projetores, com imagens, né? Mas uma coisa que eu acho bem interessante, bem legal na prática de hoje, é eles terem sempre a internet disponível, desde que, lógico, a gente libere para que seja feito com o uso com responsabilidade, né? Bom, a tecnologia ela está presente desde a preparação de uma aula, né? Então, antes de ela chegar até a própria aula em si, o acesso que nós temos à informação na preparação da aula já é muito maior do que nós tínhamos antigamente. Então, acesso a reportagens, publicações científicas, dados estatísticos já fazem parte da preparação da aula. Na aula em si, nós temos vários momentos, e é uma situação interessante, que a aula deixa de ser aquela aula formal, em que nós usamos só o projetor de imagens, ou de slides, ou algum outro recurso dentro da sala. Então, a projeção ela passa a fazer parte do contexto, junto com vídeos, junto com ilustrações, com riquezas de detalhes muito grandes que nós não tínhamos
quando nós precisávamos usar só o quadro com pincel ou com giz. A riqueza de detalhes que a gente consegue transmitir e mostrar para o aluno ela é muito maior. Além de que nós temos a possibilidade de, na sala Google, por exemplo, ter atividades interativas em que os meninos inseridos na web, trabalhando com os Chromebooks ou com os tablets ou com os próprios celulares, a gente pode planejar aulas invertidas, em que o aluno é quem começa a pesquisar, a buscar conhecimento a respeito de um determinado assunto, autonomamente, em grupos, e desse conhecimento que ele busca na sala Google ou através das tecnologias de informação na web, a gente trabalha esse conteúdo dentro da sala de aula, trazendo para a sala de aula as vivências que eles tiveram no contexto digital, no contexto da web. Pensamento computacional é uma nova disciplina, né, onde a gente vai abordar a programação com os estudantes. Então, assim, as crianças eles vão aprenderem a pensar cada vez mais nas possibilidades e possibilidades dentro das possibilidades, né? É o que a gente vê na programação, né? Aprenderem assim a aprimorar o pensamento lógico, né? A lógica em si também e desenvolver aí o raciocínio lógico também. A gente utiliza muito plataformas, né, de desenvolvimento para que os alunos possam, né, interagir ali com o computador, aprendendo linguagens como Blockly, Portugal, C, Python e assim por diante. Eu acho extremamente importante a utilização das tecnologias, né, de informação e comunicação no cotidiano da sala de aula, principalmente nesse momento do século XXI que a gente vive, porque as gerações de agora são gerações que nasceram com a tecnologia desde os primeiros dias de vida, né? Diferente de gerações como a minha, que eu fui conhecer, por exemplo, um telefone celular que nem era smartphone, né? Um telefone celular, eu tive meu primeiro telefone celular com 22 anos de idade. Meu computador, eu tive um computador bem simples para fazer trabalhos de escola com 18 anos de idade. Então eu passei, na época, grande parte da minha vida sem ter acesso a tecnologias em sala de aula. No máximo um projetor, né, em sala de aula, quadro, giz e olha só. Hoje, essa geração que nasce com essa tecnologia, com a utilização de tablets, smartphones, as redes sociais, a internet que dá informação praticamente em tempo real para eles, se a escola, até mesmo fazendo um paralelo de um educador importante que eu estudei há um tempo atrás, ele falou que as escolas, elas meio que estão no século XIX, enquanto os professores estão no século XX, os alunos estão no século XXI. É importante que tudo seja contemporâneo ali, trabalhe, né, conectados. Se os alunos estão no século XXI, por que a escola vai estar no século XIX, fazendo aquele modelo de carteiras enfileiradas que o aluno não gosta? Então, acho que uma vantagem muito grande é que o aluno ele se interessa mais quando tem tecnologia envolvida. Mesmo que seja um assunto que ele não é muito, que ele não gosta muito do assunto, quando tem tecnologia envolvida, você pode quebrar uma certa barreira que o aluno tem em relação a uma determinada disciplina. Então, nesse ponto, eu acho que a tecnologia, o que a gente já usa em sala de aula, ela veio para facilitar. Bom, um dos grandes diferenciais é nós conseguirmos atrair a atenção do nosso estudante, mostrando para ele que aquilo que ele vive no cotidiano faz parte do que nós podemos viver também na sala de aula. Então, os alunos atualmente eles estão imersos numa sociedade tecnológica. Acredito que a grande questão é como essa tecnologia pode contribuir para o nosso crescimento. Então, usar a tecnologia na sala proporciona ao aluno condições de ele enxergar que no cotidiano dele ele pode fazer uso dessas ferramentas e desses recursos para o próprio crescimento. Além de que isso torna também as nossas aulas mais atrativas, mais próximas da vivência dos meninos. Eu acho que a gente chegou num tempo que não dá para mais para voltar atrás. A tecnologia ela faz parte da nossa vida, sim, e ela foi entrando em lugares que a gente não percebeu e ela entrou muito, né? A gente não dirige mais como antigamente, a gente dirige com eles.
A gente não come mais como antigamente, a gente come através do iFood. E isso foi acontecendo sem que a gente fosse percebendo. A gente não se locomove mais da mesma maneira, a gente pede um Uber. Às vezes a gente deixa o próprio carro em casa e vai de Uber. Isso foi através da tecnologia. E ela está nos mínimos detalhes. Isso para nós, né? Agora, para uma geração que está na escola agora, isso não foi uma mudança. Isso é desde que eles nasceram. Então, eu não posso ignorar a tecnologia na hora de ensiná-los. Eles são uma geração do século XXI e eu vou ensinar eles igual se ensinava no século XIX? Não faz nenhum sentido. Tem um escritor que diz assim que se uma cozinheira do século XIX chegar na cozinha de hoje, ela não consegue cozinhar. Agora, se um professor do século XIX chegar na escola do século XXI, ele consegue dar aula, porque a gente evoluiu muito pouco. Então, chegou a hora da gente começar a repensar como que a gente pode educar, ensinar essa geração que é nativa digital. Então, não tem como a gente ignorar essa questão da tecnologia, não tem como. Muitas vezes a gente gosta do tradicionalismo, né? Assim, foi porque eu aprendi assim, então vamos continuar fazendo assim. Só que isso não faz sentido, porque essa geração já tem o conteúdo todo na palma da mão deles. Essa geração, ela sabe ter acesso a coisas que nós ainda estamos aprendendo. Então, se eu quero ensinar e formar um cidadão, eu preciso fazer isso de outra maneira. E essa é uma geração que já nasceu com todos os recursos digitais na mão. Então, eu preciso trazer isso para a educação também. Olha, eu acho que foi quando eu era bem pequena, eu sempre usei, né? Então, assim, eu gostava de editar vídeo no Movie Maker. Então, é isso que eu lembro. Eu lembro de também, quando eu nem era alfabetizado, eu ia e pedia pra minha mãe falar como que escrevia os nomes dos sites, que eu ia lá e pesquisava. Aí eu lembro que foi, tipo, nessa época, eu era bem pequena. Ixi, gente. Eu acho que eu uso até demais, sabe? Se eu olho no meu celular, é uma tristeza que eu olho 6 horas de usual, de tempo de tela lá. E eu acho que eu uso o tempo inteiro. Então, assim, até na escola agora que a gente tem os Chromebooks aqui pra gente usar, é grande parte do tempo. Aí agora, eu sempre costumo assistir videoaula, assim, então as videoaulas sempre me ajudam. Porque tem gente que gosta de ler pra estudar, de ouvir pra estudar, eu gosto de ouvir pra estudar. Então, quando eu quero estudar, eu gosto de ouvir alguém falando pra mim, pra eu entender, senão eu não consigo aprender. Então, as videoaulas são a coisa que eu mais uso pra estudar. Eu também uso pra ler texto diferente também, de pesquisa, de site. Ixi, a primeira vez, eu me recordo que quando eu era mais nova, eu gostava muito de assistir DVD. Então eu lembro da minha mãe pegando todos os DVDs da Xuxa, assim, e aí todo dia de manhã eu tinha um horário, e aí ela pegava, ia lá, abria o DVD, colocava e eu ficava assistindo. Acho que com o celular, todo mundo assim passou a ser mais ligado aos meios tecnológicos. Para estudar, eu costumo utilizar em pesquisas, né? Às vezes para fazer as lições de casa e tal, ou para pesquisar coisas do meu interesse livre mesmo. Eu utilizo, né, na escola, eu acho que, como você já viu, tem o projetor na sala. Mas eu uso também por meio do material didático, né, que ele oferece o QR Code, então eu uso muito juntamente com os aplicativos. Fui ter meu primeiro celular com 7 anos, mas desde pequenininha eu sempre tive muito contato com tecnologia. Minha mãe sempre me deu muitos brinquedos tecnológicos em si. Eu sempre brinquei no computador dela, sempre fiz conta usando o computador. Muito brinquedo lúdico, interativo, assim, usando tecnologia, muito livro diferente. Mas, meu primeiro contato, assim, ter uma coisa minha, de uso, tipo, da tecnologia, da internet, foi com 7 anos, meu primeiro celular. Eu não me vejo sem tecnologia, sem internet nos dias de hoje. Acho que nós, não só eu, mas o ser humano em geral, se tornou muito dependente desses meios, né? Então, hoje nossa vida é muito mais prática. Eu não consigo me ver sem o uso dessa internet, dessas tecnologias. Eu uso a tecnologia para assistir videoaula, principalmente para fazer pesquisa. Eu faço muita pesquisa usando tecnologia. Eu leio muito livro online.
Eu uso para adquirir conhecimento, digamos assim. Videoaula, pesquisa, livros. Acho que são principalmente esses 3 tópicos. A primeira vez que eu tive contato com a tecnologia foi... eu era bem pequeno, eu não lembro se a minha idade certa, mas menos de 10 anos. E foi num computador lá de casa que eu lembro que até do MSN, né? Aí era no MSN que eu costumava brincar e tal. Foi o primeiro contato que eu tive. Eu acredito que eu uso no nível mediano, assim, porque eu não me preocupo muito em usar, mas talvez pelo dia a dia corrido, porque eu fico mais na escola praticamente o dia inteiro estudando. E eu uso mais livros e tal, eu não gosto muito de recorrer à internet para estudar. Mas quando eu chego em casa eu uso muita tecnologia, mas não para um fim educacional, mas para um fim mais recreativo. Por exemplo, eu gosto de usar música, jogar. Eu tenho um computador que eu varo o final de semana jogando, tudo mais. Meio que toda vez, toda hora, o dia inteiro, para entretenimento, para pesquisa. Porque é mais fácil falar, não, mas os jovens de hoje não são como mais de antigamente. É só porque é mais fácil, a gente tenta se facilitar o quão mais possível, se é que isso existe. Ao invés da gente ter que ir na biblioteca procurar alguma coisa, como eles faziam antigamente, a gente pode só pesquisar no Google. Então não tem por que reclamar da tecnologia, ela está facilitando a nossa vida. É pesquisar, fazer pesquisa no Google. Tipo, se eu tô com dúvida de alguma coisa, de como pronunciar uma palavra ou como fazer alguma coisa de ciências, para procurar uma fórmula científica, é só pesquisar no Google. Então acho que é isso que eu uso. Então, o professor eu acho que continua sendo fundamental, porque se antes a gente era apenas um agente que ficava falando e o aluno tentando absorver alguma coisa, eu acho que a partir de agora, com todos esses recursos, o professor passa a ter um papel fundamentalmente de mediador, né? Então, é papel de um bom professor ser um bom mediador. E eu acho que é isso que vai fazer e vai proporcionar o crescimento educacional dos alunos. Eu acho que o papel do professor tem mudado muito, hoje e ainda vai mudar mais. A gente sai de uma sociedade em que o professor ele era um transmissor de conhecimento, puro e simples, naquelas salas de aula formais, com filas, um olhando a nuca do outro. E nós passamos agora por uma condição de tutores, talvez não seja a melhor palavra, ou um mediador talvez, não sei qual é o melhor termo que a gente usa, mas de forma que o nosso principal papel é mediar o trajeto que o aluno vai realizar durante a construção do conhecimento. Então nós vamos, na verdade, balizando e direcionando o aluno para que ele possa atingir os objetivos dele. Não mais transmitindo puramente conhecimento, mas mostrando as ferramentas para que o aluno possa, através delas, construir conhecimento, o que, na verdade, nos traz conhecimento também, porque uma sala de aula com uma diversidade enorme de culturas, de famílias, de personalidades, também nos proporciona muito crescimento nessa interação. Vejo da seguinte maneira, que o professor ele tem que mediar. Ele pode orientar, ele vai orientar o aluno a fazer novas descobertas, principalmente com relação às tecnologias de informação e comunicação. O professor ele não vai simplesmente ficar mostrando tudo que o aluno deve pesquisar. Ele pode, por exemplo, indicar bons sites, livros que ele pode consultar, aplicativos que ele pode baixar. Então o professor ele vai mediar, ele não vai lá pegar na mão do aluno, mostrar até onde que ele tem que ir, mas sim um mediador. A palavra-chave dessa questão é o professor ser um mediador entre o conhecimento que o aluno tem, juntamente com as tecnologias que ele vai manusear, até o aprendizado que ele vai adquirir. As consequências, eu vejo uma empolgação dos alunos. Eu vejo que existem expectativas e projetos que estão acontecendo e irão acontecer, que geram neles um planejamento, que gera neles uma agradabilidade gigantesca de sair da sala de aula convencional para ir ora para Maker, ora para a sala Google, ora para o teatro, e envolver com a tecnologia, envolver com essa parte tão importante. O resultado está sendo aí. Eu converso com os meninos, eu percebo os resultados pelas reações que eles têm e pelos trabalhos que desenvolvem graças à tecnologia.
que não aconteceriam jamais na sala de aula tradicional, carteiras enfileiradas e o professor lá como sendo o detentor do conhecimento. Eu falo mais ainda, se mudasse a forma do Enem e se houvesse mudança no próprio vestibular, do conteudismo exigido, que o aluno passando o vestibular ele esquece as áreas que não tem interesse a ele, se fosse uma mudança acontecesse nisso aí, eu ia quebrar muitas paredes da escola e eu ia desenvolver um novo modelo de educação. Eu tenho vontade de fazê-lo, mas estou preso ao desenvolvimento e à progressão do conteúdo que o material exige, que o vestibular exige, que o Enem exige e que o nosso país exige. Então, existe aí uma tentativa de fazer isso acontecer. A gente já consegue perceber claramente o maior engajamento dos alunos. Eles não, pela nossa estrutura, a questão do uso do Chromebook, do roteiro de estudos, isso tem feito os estudantes estarem mais engajados. Então a gente percebe isso no dia a dia. E outra questão também que a tecnologia me permite é personalizar a aprendizagem. Então eu sei onde o estudante A está e onde o estudante B está. E eu consigo, talvez, fixar um conteúdo com o estudante B, que está um pouquinho precisando ainda entender alguns conceitos, e avançar com o estudante A, que já entendeu alguns conceitos. Então, nós, com pouco tempo de uso dessa ferramenta, a gente já consegue fazer isso. Então, eu considero que os estudantes estão mais engajados e os professores conseguem entender melhor quem é o estudante dele e personalizar a aprendizagem para ele. Eu já acho que a gente já teve sucesso nessa ferramenta. Então, de imediato, os resultados que eu vejo são esses: maior engajamento e maior personalização. É totalmente visível, fica complicado de eu te passar dados quantitativos, mas a gente tem hoje em todas as unidades uma sala Google com recursos de Chromebook, de internet. Todas as nossas salas têm data show. A gente tem sempre os espaços makers, que para além do espaço, né, da impressora 3D, a metodologia, o trabalho colaborativo, ele é fundamental, estar com a mão na massa. A gente tem provas, o Fundamental 2 tem provas todo mês nos Chromebooks. As nossas avaliações institucionais já são no Chromebook e a nossa comunicação diária com a família também é 100% por meio de aplicativos e portal. Então, a gente percebe que hoje realmente a cultura digital faz parte da nossa escola. Eu acho que é muito bom, assim. Abriu muitas portas do que a gente fazia antes, né? Agora a gente pode fazer tanta coisa diferente do que a gente fazia antes. Por exemplo, a gente faz alguns trabalhos aqui, tem uma matéria que a gente faz projetos. E aí eu sempre gosto de fazer logo para as coisas, então eu sempre tô fazendo as coisas. E eu nunca consegui, porque eu sempre sou muito ansiosa, eu quero fazer na hora, né? Aí agora, na hora, eu posso estar lá fazendo a logo, eu posso pesquisar como fazer. E eu posso pesquisar as melhores referências para fazer. Então, assim, eu acho que pra gente fazer pesquisa na hora da aula, para aprender alguma coisa, se tornou muito mais fácil. Então, com essas ferramentas, melhorou grande parte dos estudos nossos. Resposta com sinceridade, eu ainda estou me adaptando. Eu gostei de usar o Chromebook. Eu sou uma pessoa que prefere papel. Eu acho que eu aprendo melhor, acho que, digamos que eu fixo melhor a matéria com papel. Eu prefiro fazer uma prova no papel, mas eu acho que com o Chromebook tá sendo uma experiência diferente. Tá sendo legal inovar nesse meio, até porque eu acho que, se eu prefiro papel, eu tenho que me adaptar com o computador, porque nosso futuro vai ser no computador. Eu acho que essas tecnologias, elas auxiliam muito na escola, principalmente nas aulas, porque assim, tem conteúdos que são mais pesados e aí, às vezes, o professor utilizando dessas ferramentas, fica muito mais fácil da gente aprender e dinamiza muito a aula. Então deixa de ser aquela coisa maçante e passa a ser um momento interessante e, assim, acredito que para mim facilitou muito. Porque às vezes eu tô na sala e aí eu tô com dificuldade de ver uma matéria, mas o professor pega, mostra uma imagem, ou ele fala, acesse esse site que vai facilitar.
Então, eu acho que isso me ajudou muito com os meus estudos. Eu gosto bastante. Eu acho que tem sim alguns problemas que às vezes a gente se prende muito a isso, né? Aí às vezes a gente tem dificuldade de consultar em outros materiais, né? Às vezes o livro, a gente vai pegar o livro, às vezes é mais difícil, porque tem que ficar lá lendo, procurando tudo. Mas para mim os pontos positivos na escola são muito maiores, né, do que os pontos negativos. É complicado a gente falar hoje de uma vida humana sem uma vida tecnológica. Nós, de uma sociedade ocidental, são poucos de nós que não carregam um celular, um smartphone de qualquer tipo no bolso, que também não está utilizando. Eu penso que a gente tem que olhar para esse jovem que também está vivendo dia a dia com essa tecnologia e entender que isso agora é uma realidade. A gente tem coisas ruins que derivam disso, sem dúvida. Tem coisas boas que derivam disso também, mas a coisa e nós precisamos nos adaptar a elas para a gente transformar isso em uma relação positiva. Processos que antes ocorriam pessoa a pessoa, como bullying, como exclusão, como outros processos que poderiam prejudicar essas relações, agora acontecem também no meio virtual. Não é à toa que cunharam a palavra cyberbullying, por exemplo. Eu posso me excluir de determinados grupos, ou eu posso me juntar a determinados grupos que valorizam elementos que não são tão legais na visão de um adulto. Então, a tecnologia ela veio para ficar e nós temos que repensar a maneira que nós, enquanto adultos, estamos introduzindo isso na realidade desses jovens. Porque a busca por identidade, a descoberta de quem eu sou, do que eu quero ser, ela também está acontecendo não só no meio real, mas também no meio virtual. Então, eu vou me aproximar de grupos do qual eu me identifico, de quem eu me associo. E dependendo de qual momento que o jovem tiver, se ele estiver num momento onde ele tem alguma decepção, algum transtorno de humor, alguma crise de ansiedade decorrente das pressões da vida que o adolescente já tem nessa época, é muito mais fácil para ele hoje se encontrar com outras pessoas que pensam de maneira diferente. E se essas pessoas, em uníssono, estão pensando em comportamentos que são autodestrutivos, autolesivos, ela vai encontrar de maneira muito mais forte e vai ser reforçada dentro daqueles grupos. Por outro lado, também existe uma rede de apoio muito maior que ela pode encontrar também na internet, de pessoas que talvez já superaram esses sofrimentos, que pensaram em novas maneiras de lidar com isso, e também lá isso vai ser um suporte. A gente também, no contexto mais individualizado, hoje a gente pode trabalhar com diferentes aplicativos, com diferentes estratégias de gamificação que ajudam o estudante a repensar a própria psique dele, a própria subjetividade, que ensina ele a se autoconhecer, a se auto-observar, a se auto-monitorar, se autorregular, o suficiente para ele passar por essa etapa da vida e pelas etapas subsequentes de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais leve. Não é extinguir sofrimento e também não é ter uma vida plenamente feliz, como às vezes a gente acha em algumas redes sociais, mas sim a gente poder viver a nossa felicidade, poder viver o nosso sofrimento de uma maneira mais leve, de uma maneira mais saudável. Eu acho que esse tem que ser, eu acredito e eu entendo que a tecnologia veio para ficar e é o nosso papel enquanto profissionais, enquanto adultos que estão vivendo nesse século, nessa década, nesse milênio, utilizar isso ao nosso favor, ao invés de tentar parar um carro que... A tecnologia ela pode ser muito favorável, mas ela pode ser também destruidora, né? Dependendo do que o aluno tiver acesso, e a gente sabe que pelo menos falando de internet, tem coisas terríveis, né, que eles têm acesso na internet, né? Então eu acho que esse é um problema que a tecnologia pode atrapalhar. Até que ponto a gente consegue filtrar esse tipo de acesso, mesmo em sala de aula, né? Os meninos hoje eles são muito espertos, eles são muito digitais, então às vezes eles conseguem de alguma maneira ou outra burlar o que foi proposto, né? Então isso é um complicador. Às vezes a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Como está sendo feito o uso da tecnologia, o que se está usando, né, nessas plataformas digitais. Olha, eu penso da seguinte forma. Primeiro, se a escola tem um interesse, tem recursos financeiros para isso, professores bem preparados, né, professores que são capacitados, não há limite.
porque aí você pode adquirir qualquer tecnologia importante que possa diminuir essa distância entre o aprendizado que o aluno vai adquirir na sala de aula, né? Entre o ensino e a aprendizagem. Agora, onde que eu poderia falar que acontecem aí as barreiras, né? As limitações para a aplicação dessa tecnologia? Às vezes a própria barreira que o professor coloca, que às vezes é um professor mais antiquado, que não tem muito contato, né? Não tem muita intimidade com as tecnologias. E eu conheço algumas pessoas dessa forma, né? A gente respeita, porque foi a geração passada que não teve contato com tecnologias, não tem interesse. Então, é uma primeira barreira, né? O professor às vezes não tem interesse, às vezes o professor na escola que ele está, ele não recebe uma capacitação, então ele não sabe utilizar, às vezes a escola tem a tecnologia, mas ele não sabe usar, né? Pode partir, às vezes, de recursos financeiros da própria escola, então existem limites se o professor não estiver interessado, se ele não for capacitado, se a escola não tiver recursos e diversos fatores. Mas caso isso não ocorra, não há limite para a aplicação dos TICs na escola. Eu vejo muita vantagem, porque às vezes a gente não pode não entender a explicação do professor e pode não entender pelo livro, mas talvez pelo curto tempo que a gente tem na escola, 50 minutos de aula é uma coisa pode ser muito corrida, mas com a internet a gente tem vários vídeos, várias informações muito importantes armazenadas que a gente pode ver no nosso tempo, no nosso ritmo, a gente pode aprender de uma forma mais dedicada, mais, como se diz, direcionada. Ponto negativo, eu acho que é justamente isso, esse excesso de informação gera um cansaço mental enorme. Por exemplo, não só no ramo educacional, mas a internet tem tanta informação disposta para a gente em tanto tempo, de vários âmbitos, tanta coisa, que a gente tem um cansaço mental, uma exaustão, porque é tanta coisa que a gente tem para acessar, tanta coisa que a gente tem para poder ter acesso, que a gente acaba inconscientemente ficando perdido. Consigo ver muitos pontos positivos e muitos negativos, porque, os alunos, depende da responsabilidade dos alunos. Ou eles podem estar realmente participando da aula, ou eles podem estar jogando um joguinho. Além de ficar mais caro também, mas embora seja um preço necessário, fica mais caro e ainda tem que ter mais cuidado. Aí você tem que tratar a mochila com mais cuidado, o computador com mais cuidado. Para ser mais cuidadoso, eu acho que é um ponto positivo e negativo. Eu não sei se eu posso falar limites. Eu acho que tem algumas barreiras mesmo, sim. Até porque às vezes o espaço não nos permite fazer tudo que a gente quer, às vezes até a questão financeira não nos permite fazer tudo que a gente quer. Mas eu acho que o que a gente mais precisa é saber usar os recursos. É uma questão de educação digital mesmo. Então, que o estudante tenha uma ferramenta na mão dele que ele possa usá-la bem. Ele pode usar bem ou pode usar mal. E aí, por isso que a gente quer investir na educação digital, para que ele possa usar bem, para que a gente possa ter todos os recursos que a gente quiser e que seja usado em prol da educação, em prol da aprendizagem. Então, assim, hoje a gente trabalha com algumas limitações, mas eu acho que o nosso norte, onde a gente quer chegar, é que essas limitações não existam e que a gente tenha tudo que a gente precisar ter, tudo que a gente quiser ter, sendo usado de uma boa maneira. Porque eu acho que o grande debate da tecnologia é esse, né? Nossa, mas menino de 11 anos com celular, com Chromebook, tendo acesso ao mundo? Sim. E ele vai saber usar isso em prol da aprendizagem dele. Isso vai ser bom. Só que isso requer um trabalho de toda uma sociedade, né? Nós adultos também precisamos aprender a lidar com essa tecnologia, fazer bom uso, usar na hora certa e da maneira correta. E eu creio que essa geração que nasceu já com tudo isso posto, eles vão saber talvez lidar melhor do que nós com tudo isso. O debate que levanta é sobre quais os próximos passos da educação, qual a educação que a gente quer ter, quais os passos que a gente deve ter para resultar na educação que a gente visa. O Gadot ainda fala que inovar é mais importante do que se reproduzir com qualidade algo que já existe, porque a matéria-prima da escola é a visão de futuro.
Nessa cidade tem uma rua que eu não ouso mais passar. Nessa cidade tem uma rosa de pálida agonia a me esperar.